Boa noite, pessoal. Vamos retornando agora aqui para a aula de exercícios de direito do trabalho. Eu aqui selecionei algumas questões de concursos anteriores, tanto da magistratura quanto de técnicos, especificamente sobre o tema abordado anteriormente na aula de teoria, que é exatamente o tema de princípios do direito individual e direito coletivo do trabalho. Então, eu selecionei algumas questões para que possamos abordar aqui na aula a sua resolução, as suas resoluções, na verdade. Então, vamos lá. Primeiramente, eu escolhi essa questão, que foi do concurso de juiz do trabalho, daqui do TRT da Primeira Região, Rio de Janeiro, realizado em 2004. Observem a questão longa, mas muito importante, pois ela aborda muitos princípios que comentamos anteriormente aqui. Vamos a ela. O enunciado informa: o direito do trabalho tem seus próprios princípios, sem o que não seria possível atribuir autonomia científica. Com base no conceituado jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues, que nós citamos aqui na aula de teoria, reconhecido como autoridade no tema em razão da relevância do estudo que publicou sobre a matéria, é correto afirmar que, então, esse foi dado o enunciado, já informando que é a abordagem sobre princípios, e vejam bem, os princípios principalmente na teoria do Américo Pla Rodrigues, que nós abordamos anteriormente, que é o grande doutrinador do direito do trabalho sobre princípios do direito do trabalho. Então, vamos às hipóteses, aos itens. No item 1, temos: o princípio da proteção se concretiza em 3 ideias ou regras, a saber, o princípio do indúbio pro operário, regra da norma mais favorável e regra da condição mais benéfica. Aqui eu vou fazer uma observação para os senhores. Foi colocado no item 1 aqui, tão somente o indúbio pro operário, que abordamos, todos eles, indúbio pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Ressalto que o gabarito que será dado em breve, ele colocou a referida questão como correta, sendo que foi muito contestado, já que o princípio da primazia da realidade não foi colocado dentro da ideia do princípio da proteção. No entanto, foi dado como correta e iremos colocá-lo tão somente com relação a esses 3. Indúbio pro operário, regra da norma mais favorável e regra da condição mais benéfica. Um outro destaque que dou: eles colocaram regra da norma mais favorável, regra da condição mais benéfica e regra do indúbio pro operário. Quando, hoje em dia, e aliás, já era a ideia anterior, são princípios do indúbio pro operário, princípio da norma mais favorável, da regra norma favorável e princípio da condição mais benéfica. No item 2 temos a regra da condição mais benéfica, como dito, princípio da condição mais benéfica, se dá pela adesão ao contrato de trabalho, quando de seu curso, de todas as transformações benéficas ao trabalhador, tornando-se cláusulas contratuais, e como tais, submetidas a todo o sistema de proteção. Perfeito enunciado. Então, o princípio da condição mais benéfica, apesar de colocado como regra, ela traz exatamente essa ideia da adesão das regras ao contrato de trabalho e que irão vedar as modificações prejudiciais ao trabalhador posteriormente, e acrescenta, sob pena de nulidade, conforme artigo 9º da CLT. Então, o referido enunciado está perfeito, correto. O terceiro enunciado: o princípio da irrenunciabilidade de direitos tem como escopo a presunção de que a vontade do trabalhador pode ser submetida a vícios de consentimento, dada a sua condição de inferioridade, em especial quando manifestada no curso do contrato de trabalho. Então, o princípio da irrenunciabilidade, que nós abordamos juntamente com o princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas e o princípio da imperatividade das normas trabalhistas, os 2 princípios atuando em conjunto,
ela traz exatamente essa ideia. Presume-se que a vontade do trabalhador pode ser submetida a vícios, e aí, por ser inferior, né, na relação laboral, e por isso se levará à nulidade, a essa vedação, a essa impossibilidade de renúncia dos direitos, como regra. Então, o enunciado número 3 igualmente se encontra correto. E agora o enunciado 4. O princípio da primazia da realidade revela o predomínio das relações concretas travadas pelas partes sobre as formais, ou mesmo da própria realidade sobre a documentação escrita, o que se traduz, inclusive, no artigo 442 da CLT. Perfeito enunciado também, como abordamos anteriormente. Princípio da primazia da realidade. Observem o próprio nome, Yuris. Primazia da realidade, ou seja, dá-se-á preferência à condição real, à verdade real, em detrimento da suposta verdade formal. Então, prevalecendo a verdade real sobre a formal, ou seja, ainda que o contrato de trabalho, que a carteira de trabalho preveja que um trabalhador ele era assistente técnico de uma determinada função, mas, na verdade, exercia a função do próprio técnico, então teremos a primazia da realidade, a primazia do real, do fato real em detrimento do fato formal, que seria a sua anotação com presunção relativa de veracidade. A carteira de trabalho possui presunção relativa de veracidade. Havendo prova em contrário, dá-se-á primazia à realidade. Então, o referido enunciado igualmente se encontra correto. Então, com exceção do enunciado número 1, que fiz as observações aqui, que igualmente foram feitas no concurso do TRT da primeira região, feita essa pequena observação, então temos o item A. Todas as afirmativas são corretas. Então, observem que essa questão é importante, pois abordou muitos princípios que falamos anteriormente. Uma outra questão, também para juiz do trabalho, daqui do TRT da primeira região, só que no ano de 2000, ela é a seguinte, e aí, tratando especificamente do princípio da primazia da realidade. Observem, concurso de juiz do trabalho abordando o tema de princípios. É um tema muito importante que é abordado em todo concurso relacionado à área trabalhista, independentemente se é técnico, analista ou juiz do trabalho. Observem bem. Assinale a proposição correta. Como elemento caracterizador da autonomia do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade. 2 pontos. Consiste na afirmação de que, nas relações trabalhistas, deve-se proceder conforme a razão. Uma questão muito aberta e não falou conforme o caso concreto, conforme o fato real, conforme a realidade, mas conforme a razão. Então, não está correto. Norteia-se, item B, norteia-se no estabelecimento do amparo preferencial a uma das partes, o trabalhador. Neste caso, seria um outro princípio. Qual seria? O princípio da proteção ou até o princípio do indúbio pro operário nas relações do caso concreto numa relação laboral. Como dito anteriormente, um princípio relativizado, mas pode ser entendido assim. Podem ser inúmeros outros princípios nesse item B, mas não o princípio da primazia da realidade. Item C. Ampara-se na impossibilidade de privar-se voluntariamente, em caráter amplo e por antecipação, a tutela legal do trabalhador. Ampara-se na impossibilidade de privar-se voluntariamente, em caráter amplo e por antecipação, da tutela legal do trabalhador. Seria um outro princípio que não a primazia da realidade. O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, da imperatividade das normas trabalhistas, mas não o princípio da primazia da realidade. Item D. Resume-se na prevalência da situação de fato sobre a ficção jurídica. Observe, o item D é correto.
resume-se na prevalência da situação de fato, o fato real, sobre a ficção jurídica, o fato formal, o item D, correto. Por fim, item E, escora-se no fato de que a relação de emprego não se esgota mediante a realização instantânea de certo ato. Não, um item incorreto. Então, temos exatamente o item D. Resume-se na prevalência da situação de fato sobre a ficção jurídica. Eis o princípio da primazia da realidade como elemento caracterizador da autonomia do direito do trabalho. Questão 3. Essa questão já foi para técnico judiciário do TRT Rio de Janeiro, 2008. Arthur desenvolveu atividade de pedreiro em obra residencial ao longo de 3 meses ininterruptos, segundo avançado pelas partes e mediante paga, ou seja, mediante salário, sem, contudo, ter sido feito registro em sua CTPS. De acordo com a CLT e os princípios do direito do trabalho, na situação descrita, 2 pontos. Item A. Houve vínculo laboral e, portanto, Arthur faz jus ao registro do pacto em sua CTPS e as verbas não pagas, que seria decorrente, então, o item A de quê? Princípio da primazia da realidade. Observem a importância dos princípios do direito do trabalho, em especial o princípio da primazia da realidade. O exemplo dado na questão é exatamente essa. Não houve um expresso registro na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador, mas ele exerceu seu ofício durante um lapso temporal de 3 meses e recebeu salários, mas não teve registrado. Então, o que aconteceu? A primazia da realidade indica o quê? Que houve um vínculo laboral. Então, necessariamente, ele vai ter a sua carteira de trabalho anotada e direito às verbas não pagas, não quitadas pelo empregador. Então, o item A se encontra correto. Vamos prosseguir na análise dos próximos itens. O labor desenvolvido por Arthur equipara-se ao do trabalhador doméstico. Item incorreto, pois o trabalhador doméstico, de acordo com a lei específica do doméstico, a Lei 5859, é aquele trabalhador que exerce o seu ofício no âmbito residencial para a família e sem finalidade lucrativa. Não houve qualquer enunciado, qualquer informação que falasse sobre isso. Então, não se amolda a descrição do trabalhador doméstico que se encontra nos artigos 2º e 3º da Lei 5859. Então, item incorreto. Item C. Houve uma relação de trabalho. Aqui o item, segundo o gabarito e impugnações que foram feitas a respeito da questão, o item se encontra incorreto por um simples motivo. Houve uma relação de trabalho, ficou uma questão muito em aberto. O que seria correto é houve uma relação de emprego. Hoje toda relação de trabalho, toda relação de emprego advém de uma relação de trabalho. Então o item se encontra incorreto, pois não expressou, houve uma relação de emprego. Relação de emprego esta, conforme artigo 2º e 3º da CLT. Então, a afirmação de que houve uma simples relação de trabalho não é completa para a resposta correta. Então, o item se encontra incorreto. Letra D. Houve contrato de trabalho de experiência, visto que o período de execução do trabalho não ultrapassou o limite de 90 dias. Observe, o contrato de experiência, segundo a CLT, artigo 442, ele é aquele contrato por prazo determinado, observe, por prazo determinado, necessariamente expresso na carteira de trabalho e previdência social do empregado e com prazo máximo de 90 dias e não 3 meses. Observem essa diferença que é muito importante, que em alguns concursos se coloca o contrato de experiência possui prazo máximo de 3 meses e muita gente coloca como certo. Não, são 90 dias corridos e não 3 meses, ou seja,
Prazos em dias não se confundem com prazos em meses. Então, o contrato é de 90 dias, correto, contrato de experiência, mas não é o caso, nesse caso, observado na questão colocada. O contrato de experiência deveria haver se houvesse a sua expressa previsão no contrato, na carteira de trabalho. Não havendo a previsão, presume-se que se tratava de um contrato por prazo indeterminado, na forma do princípio da continuidade da relação laboral. Então, o item D se encontra incorreto. Por fim, o item E, qualquer questionamento judicial acerca do pacto deverá, segundo a emenda constitucional, ser realizado na esfera civil, dado que não houve registro na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. O referido item se encontra igualmente incorreto, pois essa referida emenda constitucional a que se refere a letra E é a emenda constitucional 45 de 2004, de dezembro de 2004, que alterou profundamente a competência da Justiça Laboral para julgamento de determinadas causas. A referida emenda constitucional 45 alterou principalmente o artigo 114. O artigo 114, antes da referida alteração, ele versava que é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas que envolvam empregador e trabalhador. O que se veio a partir da emenda 45 e modificação do artigo 114 foi o detalhamento do item do artigo 114 para 9 incisos. E dentro desses 9 incisos, o primeiro deles refere-se à relação trabalhador e tomador de serviço. Então, não há necessariamente agora, como competência da Justiça Laboral, tão somente a relação de emprego, que é aquela do artigo 2º e 3º da CLT, mas a relação de trabalho, ou seja, mesmo que não se anote necessariamente a carteira de trabalho, há atualmente a competência da Justiça do Trabalho, na forma do artigo 114, inciso 1º, para julgar essas causas, que, em princípio, antes da emenda 45, não se entendia pacificamente como competência laboral, mas agora se entende que sim. E dentre outros incisos do artigo 114, temos o mandado de segurança, quando é competência da Justiça do Trabalho, as relações entre sindicatos, o dissídio de greve, o interdito proibitório de greve relacionado à greve, e outras causas que, porventura, venham a surgir aí legalmente após a emenda 45. Então, são diversas hipóteses relacionadas no artigo 114 que tratam da competência laboral, dentre elas a de relação empregado-empregador ou trabalhador e tomador de serviço, ainda que não caracterizada a relação propriamente de emprego dos artigos 2º e 3º da CLT. Então, essa questão número 3 tem como gabarito a letra A, houve o vínculo laboral e, portanto, Arthur faz jus ao registro do pacto em sua CTPS e as verbas não pagas. Outra questão de técnico judiciário, do TRT da 9ª Região, TRT Paraná, 2007. Acerca dos princípios e fontes do direito do trabalho, julgue os itens que se seguem. Novamente, princípios como uma questão de suma importância. Vamos lá. Quarta questão. Quando houver omissão nas disposições da legislação trabalhista, nos contratos individuais ou nas convenções e acordos coletivos de trabalho, o juiz de trabalho pode julgar por precedente jurisprudencial, analogia ou por equidade, inclusive adotando o direito comum como fonte subsidiária. O referido item, referida questão número 4, ela, além de abordar os princípios, também aborda as fontes do direito. O princípio como uma fonte do direito, conforme abordado no início da aula de teoria anterior. Então, além dos princípios como fontes do direito, havendo omissão, ou seja,
não sendo abordada, não havendo legislação específica sobre determinados temas, poderemos nos socorrer dos contratos, das convenções e acordos coletivos, dos precedentes jurisprudenciais, da analogia, da equidade, dos princípios, ou seja, essa abordagem vem dentro do artigo 8º da CLT e se encontra correta, esse artigo 4º. E o artigo 5º. Uma das premissas do direito do trabalho é a busca da norma legal ou contratual pela melhoria das condições sociais do trabalhador, sob pena de nulidade. E aqui encontramos, dentro da questão número 5, a ideia do princípio da proteção como um princípio maior e, principalmente, aí no caso, temos normas legais ou contratuais, princípio da norma mais favorável e condições mais benéficas, que seriam as condições sociais do trabalhador. Então, teríamos um princípio maior, princípio da proteção, com a norma mais favorável e condição mais benéfica, sob pena de nulidade. Ou seja, não pode o trabalhador ter a sua condição de trabalho, o seu contrato de trabalho e a sua relação laboral prejudicada pelo empregador. Então, essa é a ideia maior do princípio da proteção, que faz com que a questão número 5 esteja igualmente correta. Também temos a questão número 6, técnico judiciário, TRT 21ª Região, 2010. Acerca do direito do trabalho, julguem os itens a seguir, seria então somente a questão número 6. Observe novamente, questão de princípios. Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, os fatos ordinários são presumidos, em detrimento dos fatos extraordinários, que precisam ser provados. Assim, o ônus de provar o vínculo empregatício e o despedimento é do empregado, porque se trata de fatos constitutivos do seu direito. Observem, então, aqui o seguinte. Podemos até dividir essa questão. Primeira parte. Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, os fatos ordinários são presumidos em detrimento dos fatos extraordinários, que precisam ser provados. O que quer dizer essa primeira parte? Em regra, há a continuidade da relação empregatícia, ou seja, o empregado, ele, se foi demitido, se houve uma alteração naquele seu contrato de trabalho que dava continuidade à sua relação de emprego, ela, sendo um fato extraordinário, precisa ser provado. Perfeito. Segunda parte. Assim, o ônus de provar o vínculo empregatício e o despedimento é do empregado, porque se trata de fatos constitutivos do seu direito. Ao contrário, o empregado ele tem o ônus de provar os fatos alegados que ele trabalhava naquela função, aquele vínculo empregatício. Já o ônus de provar o despedimento, que quebra a continuidade da relação de emprego, o ônus é do empregador. Então, essa segunda parte do enunciado não se encontra correta. O ônus de provar o despedimento é do empregador, do tomador de serviços, pois é um fato extraordinário e que vai quebrar a continuidade da relação empregatícia. Então, havendo essa segunda parte do enunciado incorreta, temos como o item errado. Eu disse que se pode dividir também esse enunciado, pois temos o princípio da continuidade no começo, essa primeira parte, e na segunda parte aplicamos o que eu disse na aula anterior de teoria, a regra do ônus da prova, que hoje vem a substituir o princípio do indúbio pró-empregado. Então, pela regra do ônus da prova, do artigo 818 da CLT, temos que o ônus de provar o despedimento é do empregador, do tomador de serviço. Ou seja, cada um tem a sua competência para provar o alegado. Então, item 6, incorreto. E aqui ao final, temos o gabarito das questões anteriormente abordadas. Agora, senhores, vamos abrir para análise de questões que forem mandadas por algum aluno. O Paulo
Pergunta: professor, ótima aula, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo elogio. Esse prazo de contrato de experiência pode ser negociado entre o empregador e empregado? Segunda parte da pergunta: esse prazo pode ser objeto de negociação coletiva de uma categoria? Vamos lá, Paulo. O contrato de experiência, como dito anteriormente, é aquele pelo qual se tem um prazo máximo de 90 dias. E a ideia é exatamente avaliar, dentro de uma experiência dada ao empregado, se ele tem condições de exercer aquele ofício. Então, por isso, esse prazo pequeno de 90 dias, que já vem desde a elaboração da CLT em 43. Ao passo que um contrato por prazo determinado comum é de no máximo 2 anos. Então, esse prazo de experiência de 90 dias é aquele que a lei considera como um prazo máximo para que se avalie o empregado de acordo com as suas condições de exercer aquele ofício. Então, com relação à primeira parte da sua pergunta, se o prazo do contrato de experiência pode ser negociado entre empregador e o empregado, acima de 90 dias, eu respondo negativamente. Já se o empregador acordar com o empregado que o contrato de experiência será de 45 dias, um mês, então, nesse caso, há a possibilidade de ser negociado esse prazo para menor, jamais acima dos 90 dias, que é o prazo máximo que a lei coloca, observando o artigo 442 da CLT. Segunda parte da pergunta: esse prazo pode ser objeto de negociação coletiva de uma categoria? De acordo com a jurisprudência majoritária, que hoje é a jurisprudência do TST, a resposta é igualmente negativa, Paulo. Por quê? Como dito anteriormente aqui agora, é um prazo máximo que a lei coloca, como dentro da ideia de avaliar a capacidade do empregado. Se houver uma previsão, por exemplo, complementando a sua pergunta, de um prazo de contrato de experiência de 100 dias, 120 dias, acima desses 90 dias que a lei elenca como prazo máximo. O que se entende? Houve, então, uma violação da lei, que coloca como prazo máximo o de 90 dias, e dar-se-á uma transmudação dessa relação laboral. Não se entenderá mais como um contrato por prazo de experiência, mas como um contrato por prazo indeterminado. Tanto que se o empregado for à Justiça do Trabalho pleitear o reconhecimento do seu contrato formalmente como um contrato de experiência, mas, de acordo com a lei, pela nulidade ocorrida, um contrato por prazo indeterminado, ele irá conseguir essa transmudação do seu contrato. Então, ter-se-á um contrato por prazo indeterminado. E essa modificação, esse aumento do prazo máximo, será considerado como nulo e teremos um contrato comum, contrato por prazo indeterminado. Faço tão somente uma observação, Paulo, que a jurisprudência ela tem vacilado com relação a exatamente a negociação coletiva. A negociação coletiva, hoje em dia, de acordo com o próprio TST, ela tem relativizado alguns direitos do trabalhador, mas desde que eles sejam mais benéficos num contexto global, dentro daquele princípio do direito coletivo, a adequação setorial negociada. Mas ainda não existe uma decisão sequer em que se permita essa relativização do contrato de experiência para um prazo maior. Existem outros casos, mas esse aí não existe e ainda se entende como os 90 dias como o prazo máximo. Não há essa relativização nem no contrato individual e nem por negociação coletiva. Então, senhoras e senhores, essa foi a aula de exercícios. Eu agradeço a atenção e qualquer dúvida, repito, como na aula de teoria, podem passar o e-mail para coordenação, sem acento e sem tio, @estudointerativo.com.br, que me serão repassadas quaisquer questões e eu responderei o quanto antes para vocês. Muito obrigado pela atenção e tenham todos uma boa noite.